Amigas, vamos fazer essa manutenção com o molde F1 comigo? Uma manutenção de alongamento. Dei início nessa o retorno. Foi uma manutenção de 1h30. Sim, demoramos bastante, mas porque eu e a cliente conversamos bastante. Fiz um gelzinho branco. A minha cliente tem uma quantidade de cutícula maior, uma cutícula mais profunda. Então, tudo isso faz demorar um pouco mais de tempo, né? E aí, fizemos a troca da cor do gel também, tá? Fizemos um gelzinho branco aí. Então, eu vou dar início removendo todo esse gel nude, né? 90% desse gel nude, para devolver, deixar essa estrutura molinha novamente. Então, eu já limpo por baixo também, ó, né? Para deixar essa estrutura mais fininha, para conseguir curvar novamente. Então, eu tô utilizando uma broca aí de tungstênio para fazer esse processo. Vou usar agora um mandril para fazer, tirar o brilho da lâmina natural, tá? Então, eu passo aí só na unha natural. E vou usar também uma broca diamantada, chama longa. E ela é bem fininha para fazer aí o levantamento dessa cutícula. Eu não lembro se ela tirou a cutícula também faz pouco tempo ou não. Mas, como eu falei, ela tem uma cutícula mais funda. Então, isso faz com que a gente leve um tempo a mais também, para não ter perigo aí de machucar, nada do tipo. Na unha da minha cliente. E vou tirando, ó, com o alicate, tá? Essa cutícula. Então, essa cutícula mais interna, fica bem pregadinha nesses cantinhos, bem na parte de dentro mesmo aí da cutícula. Tomando bastante cuidado, tá? Pra não cortar, não machucar a unha dela. Depois de remover essa cutícula, eu vou vir aplicando um prep. Esse prep que eu tô usando é o da Uzi, que tá dentro do vidrinho da Blue. Sim, gente. Eu coloquei porque eu gosto do cheiro do prep da Uzi, mas eu gosto do vidro da Blue porque é de vidro, né? Enfim, é sobre. E aí, agora, a gente vem aplicando o gel base. Esse meu gel base não precisa utilizar preparadores, né? Então, já facilita e eu gosto bastante dele. Pra trabalhar em mesa. Seco na cabine de 60 segundos e nós vamos agora pro nosso gelzinho branco. Quem acompanha quando eu faço unha branca sabe que eu gosto, quando eu vou trabalhar com gel branco ou gel de brilho, fazer uma camadinha antes na unha de aplicar o nosso molde, né? Então, eu chego com o branquinho lá bem pinceladinho na área da cutícula, pra não ficar nenhuma mancha, nenhum degrau, nada marcado, manchado nessa unha. Então, eu faço essa camadinha primeiro. Esse branco que eu tô utilizando é da marca da Volia, tá? E aí, eu passo, ó, e seco na lanterninha e depois levo na cabine pra secar em uns 60 segundos, mais ou menos. E aí, eu venho pra segunda camada. Eu poderia fazer só essa segunda camada assim e não colocar o molde, só que depois eu teria que lixar por cima. E aí acaba levando um tempinho a mais. Então, pra não ter que fazer esse lixamento por cima e ter o perigo de manchar esse meu gel branco, eu gosto de vir com o molde, tá? Então, eu vou vir aí com o molde, faço uma camadinha, ó, na unha e aplico o meu molde bem centralizado, bem bonitinho, pra não dar nenhum degrau, né? Não manchar, principalmente, que o maior perigo do gel branco é ficar manchado. E o leito da minha cliente é um leito alto, tá? Não é uma unha muito rasinha, é uma unha mais larga. Então, ela tem um leito mais alto e um leito mais rosado. Aí, ó, deu uma bolinha bem na pontinha. Então, eu abro ela e passei uma camadinha bem fininha aí do gel. Coloco agora a minha presilha. Tem clientes que eu coloco presilha, tem clientes que não, tá, gente? Como vocês podem ver aí nos nossos vídeos, tá? Mas essa aí eu coloquei porque nós vamos fazer francesa. Então, eu vou deixar essa estrutura um pouco mais afunilada. Porque na francesa, ela dá uma enlarguecida, tá? Então, como eu não gosto de unha muito larga, né? E como eu falei, a unha dessa minha cliente já é uma unha larga. Pra vocês terem noção, o molde que eu usei no dedinho dela é o número 10 da marca da Blue,
tá? Então a unha dela é uma unha mais larga. Então se eu deixar muito larga, vai ficar muito unha de pato, né? Pé de pato, como a gente chama. Então eu não gosto, fica feio. E não é um método que eu trabalho em mesa. Então eu vou deixar a unha dela mais afunilada, pra quando a gente fizer a francesa, ela fica uma quadrada bem bonita, que fique bem natural e harmônico, tá bom? Então, eu vou passar aí agora a minha lixa manual nas paredes laterais e na ponta. Esse processo é um processo mais rápido, tá? Porque não precisa ficar fazendo muito lixamento, nada do tipo. O processo que mais demora mesmo é a parte de cutilagem, pra ter aí mais cuidado, né? Um trabalho bem limpo, bem bonito. E a francesinha, né? Que demora também um tantinho bom, pra gente deixar ela bem alinhadinha, bem bonita. Aí agora eu venho já com essa broca de tungstênio, que é a mesma que eu utilizei lá no começo. E vou passar aí pra fazer já a curvatura. Eu vi que precisava ir nesses cantinhos, então eu passei. E aí em cima também dessa parte que a gente passou o pincelzinho, né, do gel aquela hora. Eu viro a mão da minha cliente, já faço a limpeza aí por baixo novamente, pra ficar bem limpinha, bem lisinha essa unha, não ficar aquele degrau feio. Então a gente tira bem bonitinho. E vou vir com uma lixinha mais fininha pra lixar aí, ó, a parede inferior, tá? Pra deixar essa unha bem alinhada, sem nenhum caimento, ou degrau, ou dente. Então, a gente deixa bem alinhadinha. Finalizei com uma broca de tungstênio mais fininha, né? Uma broca agulha, pra ter certeza que não tinha nenhum gelzinho colado aí. Mas é bem pouquinho, gente. A rotação é bem baixinha, a mão é bem levinha, pra não marcar esse nosso gel branco nessa área da cutícula. Pelo amor de Deus, senão fica tudo manchado. Finalizo com uma buffer, tá? Porque a gente vai fazer a francesinha. Eu gosto de deixar sempre bem lisinho com a buffer. E a gente vai passar um pó cromado agora também, tá? Então, eu tiro bem o pozinho. Aí, eu acabei esquecendo de gravar, mas eu passei o top coat no anelar e no indicador. E fui fazer o teste pra cliente qual pozinho ela gostaria de utilizar. E a gente escolheu aí, no caso ela escolheu o dedo indicador, que ficou mais parecido com a referência que ela tinha me mostrado. Então, eu tirei, né, e refiz. E aí, é esse efeito mesmo do pozinho cromado só na pontinha, tá? É meio que um esfumado com o pó cromado. Também não gravou a francesa, achei que tinha gravado, não gravou. Mas, enfim, uma francesa, como vocês já estão acostumados a ver por aqui.